Olá, meus amigos e irmãos no Machia. Começo não com minhas palavras, mas o que está escrito com a palavra do Pai em Salmos 78, que diz: Escute, meu povo, meu ensino, inclina os teus ouvidos para as palavras da minha boca, e a vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. Meditem depois em Salmo 78. Aqui fala muito profundamente, mas o que vim trazer para vocês hoje falar é sobre um sonho. E no sonho levando também a palavra do Pai. Não é? Sempre a palavra do Pai. Porque o tempo é chegado, o tempo está a cada dia se afunilando, se encurtando. E em que vocês estão colocando seus anseios, as suas preocupações? Se elevem, busquem santidade. E no sonho fala claramente sobre isso. Vou falar aqui exatamente as palavras de como sonhei. Acordei 3 horas da manhã e levantei para escrever. Depois voltei a dormir, acordei 5 horas e não consegui mais dormir meditando nas palavras e no sonho, na palavra do Senhor. Fala assim: eu via, como eu estivesse lá na casa da minha mãe, que já está com o pai, na casa que ela sempre morou, e teve todos os seus filhos ali. E na casa, a parte que eu estava era do fundo, é uma parte alta, que hoje é coberta lá. E tinha um tanque que hoje também não tem mais. E eu estava sobre parece um barranco, sobre essa parte elevada, e eu falava com os meus irmãos, via ali que estava, meus sobrinhos, sobrinhas, estava cheio em volta ali dentro da cozinha, de uma sala que tem. E no quintal, tava assim, eu via que tava muita gente, tinha embaixo, muita gente mesmo, gente até que não era da família, assim. Não falando assim de cunhadas, que cunhadas é da família, porque quando se casa, passa-se ser da família do marido, entendeu? E estavam ali, mas tinha pessoas que não eram assim, que eu não conhecia, não sabia quem era. Não sei. Aí no sonho eu via que eu estava lá falando, nessa casa da minha mãe, nesse lugar que eu narrei, falava do Senhor. As palavras que eu falava eram estas: se preparem, se arrependam, se santifiquem, vê onde vocês erraram e onde estão errando, arrependam, peçam perdão e Mantenham-se preparado e separado de tudo, de toda distração, de toda idolatria. Jogo é distração, jogo é uma religião, idolatria, que o Eterno detesta. Cantores é idolatria, atrizes, pessoas, políticos, se separem para que, porque está vindo uma lama, uma sujeira tão grande. Busquem ser selados, porque o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, se santificando por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E aí diz que no sonho, eu ia falando, não vou ler o que eu escrevi. Aí no sonho eu ia falando, se santifique por dentro e por fora, eu ia falando passagem das Bíblias, e eu vou ler aqui para vocês depois Isaías, que fala Isaías 66, dos 16 ao 18. E aí no sonho eu vi que um dos meus irmãos levantava e falava, assim, como falava, me rebatia. Eu ali falando, todo mundo ficava meio assim, uns ficavam ouvindo mesmo, porque tem gente que quem tem ouvidos ouça, porque tem gente que parece que está ouvindo, mas não está entrando no ouvido e saindo no outro. Um desses meus irmãos levantavam e falavam contra, fielmente, ele falava coisas que nossos antepassados também, falava textos até da palavra, não, mas que não é assim, ele se levantava, ele falava, que tipo assim, estava me rebatendo, que não era assim não, que não é daquele jeito, que o Senhor não era assim, daquela maneira. Não vou entrar em detalhe, mas no sonho disse que quando ele estava falando e eu continuava falando as mesmas palavras, se arrependam, busquem santidade. Não é assim, o Senhor é santo. E aí começava a falar com vigor,
da palavra do Senhor, se arrependam, se limpem de seus pecados. Não é tempo de buscar ter, busquem ser, sejam fiéis a Cristo, mas de verdade. E então eu via vindo um senhor de idade, entrava na casa, vinha, não sei de onde saía, entrava e vinha para os fundos onde a gente estava, na casa. E ele vinha para cima em direção a mim, ele não atacava mais ninguém, ele já vinha focado em mim, que eu estava ali falando. E os olhos dele estavam vermelhos, como se fosse conjuntivite, sabe? E ele, como se ele estava sendo controlado por uma força que eu não sei. E ele vinha com aquele vigor, era um senhor de idade, mas ele vinha com o vigor que eu via que ele vinha com uma força. E ele não falava, ele só rosnava. Falava palavras que ninguém entendia nada, não entendia o que ele estava falando. E ele vinha assim com todo o vigor, passava por todos e vinha para cima de mim. E vinha direto pro meu braço para tentar me morder. Então eu levantei a minha mão, como se fosse repreender. Acho que todos sabem como que é a posição. Não sei nem explicar. Uma energia saiu de minha mão e lançava ele longe. E eu, como se flutuei de cima daquele barranco para cima do tanque, que eu no começo, como mencionei para vocês. E voei para cima, como se eu flutuei para cima do tanque de água. E aí eu acordei. Não vou passar daqui. Então, o sonho é claro. O sonho é claro. A palavra do Senhor, ela é uma. Ela é uma. E os textos que eu vou ler aqui para vocês, que fala a gente buscar o selo do Senhor, como sabe que o mal está selando dele. O adversário está selando dele. Estão sendo selados. Nós somos o DNA do Criador. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu já falei antes. Nós, aqueles que são deles, têm que se santificar de tudo, de alimento também, que eu vou ler aqui um texto. Como eu mencionei para vocês, de se santificar de alimento está escrito aqui, ó, em Isaías 66, o versículo 16 fala assim: pois Adonai julgará toda a humanidade com fogo e espada, e os mortos por Adonai serão muitos. Quem se consagra e purifica para entrar nos jardins, segue quem já esteve lá. Essa palavra já fala tudo. Quem se consagra e purifica para entrar nos jardins, segue quem já esteve lá. Que todos sabem, né? É Yeshua. E come carne, seguindo aqui, né? E come carne de porco, répteis e ratos, será completamente destruído, diz Adonai, pois eu conheço suas obras e seus pensamentos. Tem gente que acha que pode comer de tudo. Pode comer de tudo. Pode comer porco. Ah, Deus não mandou guardar isso não. Ah, tudo Deus... Não é assim não. Tá aqui escrito. Ele está falando claramente que a gente tem que seguir os mandamentos, e nos mandamentos, nas instruções, está lá para o que a gente pode comer e o que a gente não tá. Quem segue os mandamentos do Pai tem que viver o que está escrito aqui na palavra. A antiga aliança não morreu, as leis não morreram, não passaram, que o próprio Yeshua fala aqui, ó, em João 5, fala assim, ó, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em mim o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como muitos aí estão buscando homens, né? Vem em nome deles mesmos. Tem gente que ora pelo nome de pessoas, não é? Tem gente que busca homem. Ah, o fulano pastor falou. Ah, o cicrano falou, não é? E sobre os mandamentos do Pai. Quais são os mandamentos do Pai? Que está aqui. Em Êxodo 20. Olha os mandamentos do Pai falando sobre idolatria, né? Amar a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou Adonai. Vou ler como está escrito. Eu sou Adonai, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. É ter a Deus
um único Deus, ter um único Deus, não adorar nenhum outro Deus, ter somente a Ele como Deus. O segundo mandamento, não tenha, segundo mandamento que está escrito na palavra, não tenha outros deuses além de mim. Não faça para vocês nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que está em cima do céu, nem sobre a terra, nem na água, abaixo da linha da costa. Vocês não se devem curvar a eles, nem lhes servir, pois eu sou Adonai, seu Deus. Sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração de quem me odeia, mas demonstro graça ante a milésima geração de quem me ama e obedece minhas mitzvot, minhas instruções, minhas leis. O terceiro mandamento, você não deve usar de forma leviana o nome do Senhor, usar o nome do Senhor em vão, pois Adonai não deixará impune quem usa o seu nome de forma leviana. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sabate, do sábado, para servi-lo. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas obras, mas o sétimo dia é o sábado para Adonai, seu Deus. Não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem seu servo, nem seu gado, nem o estrangeiro que estiver dentro dos seus portões de sua propriedade, pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas o sétimo dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia do sábado e tê-lo separado para si. Quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai seu Deus dá a vocês. Até aqui o quinto mandamento é mais espiritual. É mais de purificação, separação, até metade desse quinto mandamento de honrar o pai e a mãe. Porque se você não honra seu pai e sua mãe, como você vai honrar a Deus? Não é? E ele tem elevação também, a metade dele, elevação espiritual, é para cima, entre Deus, entre santificação, entre Deus e o homem. E da metade desse quinto mandamento para baixo, é entre nós, como que fala? É vertical. É aqui sobre a terra, sobre as pessoas, sobre como nós somos aqui na terra. Que aqui o sexto mandamento fala assim, não mate. O sétimo, não cometa adultério. O oitavo, não furte. O nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o décimo, não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice nem o seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa que pertença ao seu próximo. Qualquer coisa que pertença ao seu próximo. Só para lembrar que está no momento de santificação, então você tem que saber o que é pecado, o que você tem que se afastar, o que você tem que cumprir, as leis, os mandamentos do Pai, conhecer. Porque mesmo quem não tem leitura, ela tem dentro de si uma moral, de ética, isso é errado. Ela sabe o que é errado. E ele fala para ensinar os filhos, justamente para ensinar as leis do Pai, o que é certo e o que é errado. Não é isso? E sobre o selo do Senhor. Busquem o selo do Senhor, o mal está selando dele. E o anjo, está lá em Apocalipse, que eu vou ler também aqui para vocês, no 7:2, antes de ler em Ezequiel 9. Eu vou ler aqui o 7, versículo 2. Fala assim, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele brandou aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenham sido selados os servos do Deus vivo, do Deus vivo nas testas. Então, o Senhor vai selar os dele. Vocês estão buscando esse selo? Eu já orei, claro que eu apresentei esse sonho. E meditei diante do Senhor e senti muito forte de trazer e ter meditado essa palavra. De falar, se preparem, se santifiquem. Falem do Senhor, proclamem santificação, arrependimento para os seus familiares, para a sua família, comece por dentro, pelos de casa.
Comece pelos de casa, onde você estiver, no seu trabalho, o tempo todo. Quem está trabalhando, busque santidade, fale do Senhor, meditem no Senhor, que a sua frequência, a sua vibração seja sempre na do Pai, de buscar santificação, porque Ele vai enviar o malar dele, como está escrito ali em Apocalipse 7, para selar os dele, porque o mal já está selando aí. Quem é do mal, quem é sujo, que se suje. Ah, nem tem nada não. Ah, não, tem muito tempo ainda. Ah, não, isso sempre aconteceu. Que se suje. Mas quem crê na palavra, quem crê no que está escrito, nos mandamentos do Pai, viva, sirva, se santifique, se limpe, se purifique. Não creia na palavra de homens. Homens falhos, homens enganadores. Ele falou, é homem de Deus, está falando, mas o homem de Deus está falando, ah, não é nada não, agora não. Leia a palavra. Ele está pregando lá, vocês vão, testifiquem no que está escrito. Testifiquem no que está escrito. E eu vou ler para complementar sobre o selo, que fala lá em Ezequiel 9. Eu vou ler aqui do versículo 4 em diante. Vou ver do 3 em diante. Então a glória de Deus de Israel começou a se levantar sobre o querubim, desde onde ele estava até a entrada da casa. Ele chamou o homem vestido com roupas de linho, o que tinha equipamento de escribas em sua cintura, o 4. Adonai lhe disse, vá por toda a cidade, através de toda Jerusalém. Vá por toda a cidade, vírgula, através de toda a Jerusalém, e ponha uma marca em sua testa, como a de um homem que está suspirando e chorando por todas as práticas odiosas que estão sendo cometidas ali. Então, esse é o selo do Senhor. E quem o Senhor vai selar? Essas pessoas que estão assim, ó a identificação, estão suspirando e chorando, no pó e na cinza, falando, Pai, eu sou pecador, eu falhei, Pai, eu falhei contigo naquele grande dia. Tende misericórdia de mim, se santificando, se purificando. Quem sou eu para que o Senhor se ocupe de mim? É esses que vão ser selados, meus irmãos. Busquem santidade, arrependimento. O Senhor vai enviar o malá dele, o Senhor vai guardar. Não tema a destruição. Não temam o mal. Não temam a fome. Não temam a peste. Porque o Senhor fez diferença lá no Egito daquele que serve, daquele que não serve. E para leia essa palavra é profética aqui em Isaías, como é profética lá, Apocalipse, que é revelação. Apocalipse significa revelação. E por onde ele vai começar? Ele fala aqui, por onde ele vai começar? No 6. Mantém os mais velhos e os mais jovens, os moços e as crianças e as mulheres, extermine todos eles. Contudo, não cheguem perto de ninguém que tenha a marca que foi selado. Não vai chegar perto de quem for selado, de quem vai estar lá, quem está lá chorando pelos acontecimentos. Saia do estragão, que eu não vou falar aqui o nome. Saia do estragão, que só é estrago. Aquilo ali só tem coisa perversa, contaminação, distração, luxúria que contamina os olhos, contamina a mente. Saia disso. E continuando. Comecem por quem? Comecem por meu santuário. Cadê? Eles começaram com os líderes que estavam de frente à casa. Então ele lhes disse, contaminem a casa, encham os pátios com corpos, vão em frente. Então eles continuaram espalhando a morte na cidade. Enquanto a matança estava prosseguindo, fiquei sozinho. Eu caí aí, ele clama, né, pelo povo. Mas vai começar pelos da casa. Que nós, pelos que pregam, que não estão pregando a verdade. Quando o mal vir, aqueles que não estão pregando a verdade, que falam, não, vai começar por esses. Esses que não estão falando para o povo, ó, chorem, se humilhem, era de arrependimento, suspirem. Tanto chorar que suspira, que soluça. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus maus caminhos. Se convertam ao Senhor, que a hora é chegada. Não há tempo mais tem quem está estudando que estude. Não estou falando para não estudar.
Mas tem gente que está no estudo, está lá vigiando. Cuidado com o que está sendo ensinado. Porque o mal sabe que a hora dele está chegando. Não há tempo mais. A palavra é purifique-se, né? Quem vai entrar nos jardins? Como está lá em Isaías 16. Aquele que segue o mestre Yeshua HaMashiach. Leiam a palavra. Vivam a palavra, grave ela no seu coração. Eu mesmo não tenho texto decorado, lá em Salmos, tanto estava assim, dá assim, fala assim, eu não sei, eu sei a palavra de falo textos que está escrito, porque eu já gravei ela de ouvir, de falar, sempre meditando. A gente grava, mas eu não gravo texto, porque eu não tenho a cabeça boa. Para isso, quem tem, ou que bem se eu ficar alegre, mas eu não tenho. Mas os irmãos gravem a palavra, gravem Salmos 91, Salmos 23, gravem a palavra, busquem santidade, arrependimento, porque o Senhor vai mandar o selo, e Ele vai falar, falou lá com o escriba, como está lá, vai lá, falou, selem na testa, o mal está aí selando os dele, muitos falam da marca, fica com medo da marca, a marca já está aí há muito tempo, nós vivemos no sistema e não tem como sair desse sistema, porque é um maligno que comanda, que foi entregue para ele. Mas nós somos do Pai, estamos aqui vivendo nesse sistema. Mas nós temos que, tem coisas que vai ser oferecido que nós, o que é separado do Pai, vai ter que chorar. Vai ter que, Pai, o que eu vou fazer agora, Pai? E meu filho, Pai, como é ele que vai estudar, Pai? E meu filho, e eu, como é que eu vou levar comida para os meus filhos, Pai? É chorar, gemer, clamar ao Senhor e confiar nele. Porque ele vai mandar o anjo do Senhor antes da taça ser derramada. De um mal vir, ele vai mandar o Pai. Cele lá os que estão clamando e chorando, se separando. E o Senhor vai selar e nenhum mal vai tocar. Confie nessa palavra. E esse sonho que meus irmãos, que meus parentes, que os familiares de quem vão me ouvir, não sei, espero que meus familiares ouçam e dê atenção à palavra do Senhor. Não seja uma palavra que só entra no ouvido e sai. Olha o que está acontecendo no mundo, os sinais, o Senhor fala tanto, os sinais seguirão ao que crê. Os sinais ouçam, vejam os sinais, olha o tanto de sinal que está tendo, e o povo está igualzinho no tempo de Noé. Olha o tanto de sinal, e o povo está muito aí dormindo. Não, é isso, eu preciso fazer isso, se preocupando com coisas que não vão levar a nada, vai ser tudo ser destruído, mas não por completo, porque está escrito aqui na palavra. Está escrito aqui. Eu andei e escrevi. Tá, deixa eu ver se eu acho para mim falar o texto para vocês buscarem. Tá nisso. Quem querer ler, lê depois em Jeremias 4, 27 e 28. A terra será desolada, mas não será destruída por completo, porque o Mashiach vai vir e nós vamos reinar aqui com ele. Esta é a palavra. Arrependimento. Busquem santidade. Chorem, planteiem. Tirem tempo para o Senhor. Eu mesmo conheço sempre quando eu acordo e de madrugada quando eu levanto. Eu sempre medito o dia todo, mas que eu mais medito assim. Quem nós somos? Pai, falando com o Pai, meditando nas coisas do Pai. É mais nesse tempo. Quando eu acordo de madrugada e sempre quando eu levanto, a cada amanhecer, a cada oportunidade que eu tenho é hoje, é o agora, para me arrepender, para me consertar dos pecados que todo dia bate à minha porta. Porque a árvore sempre pende naquela fraqueza. Toda árvore pende para um lado. Mas tem aquela árvore que é reta, Betty. Né? Que nem a árvore que é reta. Aquela árvore que é reta, ela pode ter orgulho. Ela pode se achar como aquela que se elevou o mais alto céu. Vamos quebrar todo o orgulho. Porque sem o Pai nós não estaríamos aqui. Sem Yeshua nós não estaríamos aqui. E que o Senhor fale ao coração de cada um de quem vai me ouvir. Não importa se é um ou se é dois. O que importa é que eu estou falando aqui, não é nada de mim, porque eu nada tenho para oferecer. Quem sou eu? Eu preciso do Pai, eu preciso de Yeshua. E eu preciso me limpar também todos os dias. Em nome de Yeshua. Busquem santidade, arrependimento, santificação diária, clamor, choro, pranto, soluço, Pai, e Ele vai vir. Selem quem está se purificando. Shalom.